Palavra a deputada Luciane Carminati, plateia, minuto, deputada. Obrigada, presidente. Quero cumprimentar a todos os deputados e todos que acompanham esta sessão. Não poderia deixar de falar hoje, esta data tão bonita, tão importante, tão significativa, que é o Dia do Professor. E eu lembrava hoje de manhã, nas várias entrevistas que dei pela imprensa, do que era educar no século passado, do que era educar na época do meu pai. Eu lembro que o meu pai, que tinha 6 irmãos na família, deputado Natalino, ele me contava, ainda quando ele estava entre nós, né? Ele me contava que caminhava quilômetros e quilômetros e quilômetros até ir para a escola, e sempre de pés descalços, porque nossos pais sofreram muito para construir dignidade para a gente, qualidade de vida. E eu me lembro de uma passagem, inclusive eu ri muito com meu pai, quando ele disse que ganhou um calçado, o primeiro calçado da família para ir para a escola. E era uma espécie de um tamanco de madeira. E ele me disse: filha, você não acredita, que a primeira vez que eu usei era um dia de frio, e nós tínhamos que atravessar um potreiro, né? Quem é do interior sabe o que é potreiro, né? Atravessar um potreiro de gramado, e aquele tamanco não adiantava nada, porque não tinha como andar, né? Ele resvalava muito. E aí o que ele fez? Ele pegou, escondeu atrás de uma pedra e andou de pé descalço. Só que quando ele voltou da escola, ele lembrou que ele ia apanhar do pai e a mãe porque tinha deixado o tamanco. E o pior, não estava mais lá, né? Mas eu conto esse episódio para lembrar do quanto foi sofrido, né, para os nossos pais estudarem, estudar até a 4ª série. Depois eu lembro do exame de admissão, só ia para a 5ª série quem passava no exame de admissão, né? Mas um passado muito sofrido, os professores tinham que atuar em todas as disciplinas, e não só dar aula, mas fazer o alimento para os alunos, limpar a escola. Era, né, um fazer tudo. Isso era a figura do professor. E graças a muita luta, e também eu acho que o amadurecimento da sociedade, nós fomos entendendo que precisava investir em educação, precisava profissionalizar essa profissão e garantir o devido respeito a ela. Hoje, felizmente, eu vejo nesse país garantir educação infantil, né? Eu tenho um menino de 3 aninhos que já vai para a creche, e só quem tem filhos que coloca na creche sabe a importância da educação infantil. Não é mais um depósito de criança, né? A educação infantil hoje tem profissionais habilitados, qualificados, tem uma alimentação equilibrada, tem o cuidado também com a dentição, né? O ensinar também as regras de convivência, enfim. E depois vem, além da expansão da educação infantil pelo Brasil afora, vem toda a universalização do ensino fundamental. E hoje eu diria que, felizmente, temos poucas crianças fora da escola. O Brasil atingiu essa modalidade de ensino. Temos ainda o grande desafio do ensino médio, né? O caso aqui de Santa Catarina, nós temos quase 30% dos jovens que deveriam estar no ensino médio fora da escola. Este é um grande desafio, e já são estudantes que querem ter a sua renda, querem, como os pais dizem, fazer o bico, né, para ajudar em casa, para comprar o seu tênis, a sua roupa. Enfim, um grande desafio o ensino médio também, que garanta a inclusão dos alunos, a aprendizagem, a cidadania. Depois nós temos o avanço dos institutos federais. Na minha época, quando eu fiz magistério, você tinha a opção do magistério, ou, né, que já era um ensino técnico profissionalizante, ou a preparação para o vestibular. Nós superamos isso.
Hoje, os estudantes têm acesso ao ensino médio, combinando com a profissionalização, através do avanço enorme e significativo que tanto o presidente Lula quanto a presidenta Dilma construíram nesse país, permitindo que o ensino profissionalizante e tecnológico avançasse. Temos o Instituto Federal em Videira, né? Temos o Instituto Federal em Chapecó, coisa que não existia. Então, isso é muito bom, porque muitos jovens não querem fazer ensino superior e ficam sem uma profissão. Então, o ensino médio já garante essa profissão, independente do ensino superior ser cursado ou não. E temos aí o ensino superior, quase 8 milhões de matrículas. Eu digo para muitos jovens que, na época que eu fiz faculdade, não tinha ProUni, não tinha FIES, não tinha artigo 170, não tinha expansão de universidades federais. Hoje, quem reclama que não dá para estudar, me perdoe, mas falta um pouco de esforço, porque as opções, as oportunidades quase que batem à nossa porta. As oportunidades para fazer ensino superior nesse país cresceram extraordinariamente. Estudar fora do país também, deputada Dirce. Nós temos 100 mil, quem diria, é uma cidade, né? Da metade de Chapecó. 100 mil estudantes estudando pelo mundo afora, pagos integralmente pelo governo federal. Só em Santa Catarina são 8 mil. Só de Santa Catarina. Em torno de 8 mil catarinenses estudando na Europa, na Ásia, na América Latina, enfim, né? Nos Estados Unidos, América do Norte. Quantos estudantes, né, indo para universidades de ponta no mundo inteiro e voltando para cá, com a sua riqueza, trazendo qualidade para a educação. Bem, eu falei de quase tudo, né, mas quero destacar aqui também as diferentes modalidades, seja a educação indígena. Essa semana fiz um debate com o secretário de Educação e dizia para ele que o ano que vem, quando a Secretaria de Educação publicar o edital de concurso público, que pense nas especificidades da educação, que pense no professor que tem um pé e quer trabalhar com a educação do campo, porque é diferente da educação urbana, é toda uma outra construção, o currículo não pode ser urbano, que pense na educação indígena, porque tem que entender da cultura, tem professores hoje habilitados nesta área, que pense na educação quilombola, que pense na educação especial, né? Nós temos aí uma luta bonita, esse ano, inclusive, que tomou muito debate nosso, né? A situação dos convênios das APAES. Então, que a gente dê conta de pensar a educação não como um padrão. A educação não pode ser um padrão homogêneo. Nós não temos um tipo de aluno loiro, de olhos azuis e branco. Nós temos todos os tipos de aluno. Essa é a diversidade do Brasil e de Santa Catarina. Então, que a educação conseguisse dar conta disso. Mas tem algumas coisas muito caras para nós, que é a valorização do magistério. E eu tenho falado muito disso desde o meu primeiro mandato, meu primeiro ano. Está na hora de fato, o governo de Santa Catarina fazer alguma coisa. E eu soube na audiência como secretário, na última terça-feira, que estará sendo enviado a esta casa, deputado Natalino, final desse mês, o plano de cargos e carreira do magistério catarinense. Fiquei feliz porque está sendo enviado, mas fiquei triste quando eu soube que é em regime de urgência. Porque daqui para frente, nós temos o PPA, nós temos a lei orçamentária, nós temos todos os projetos que tramitam nas comissões, e os deputados sabem que é um Deus nos acuda novembro e dezembro, especialmente dezembro. E nós vamos ter que tratar da carreira com tão pouco tempo. Então, eu quero fazer um pedido para todos os que fazem discursos em nome da educação. Paulo Freire diz o seguinte para nós, nosso grande patrono da educação brasileira, que os discursos comovem, mas os exemplos arrastam. Vamos dar exemplo aqui, vamos dar exemplo na hora do nosso voto, em valorizar o magistério, garantindo piso, carreira, condições de trabalho e recuperando a autoestima do professor. Porque se a gente não dá muito valor para a educação, imagine uma escola fechada. Talvez a gente entenda a importância que tem isso
na vida, na nossa vida cotidiana. Eu quero terminar aqui, deputada Dirce, e vou pedir mais um minuto para terminar com um pensamento. Eu fiz uma cartilha para os professores em homenagem a eles. E como diz minha filha, que levou para os professores dela, mãe, aqui só tem pensamento top. Nós escolhemos os melhores. Acho que os nossos educadores merecem os melhores. Então, eu quero fazer a leitura de um pensamento. Deputada Luciane, o tempo que você precisar aí para fazer esse registro aos nossos professores de Santa Catarina e do Brasil. Obrigada. Em nome do deputado Natalino, que também é professor, né? Ninguém nega o valor da educação e que um bom professor é imprescindível. Mas ainda que desejem bons professores para seus filhos, poucos pais desejam que seus filhos sejam professores. Isso nos mostra o reconhecimento que o trabalho de educar é duro, difícil e necessário, mas que permitimos que esses profissionais continuem sendo desvalorizados. Aos professores fica o convite para que não descuidem de sua missão de educar, nem desanimem diante dos desafios, nem deixem de educar as pessoas para serem águias, pois se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela, tampouco a sociedade muda. Essa é minha homenagem a todos os educadores de Santa Catarina e do Brasil afora. Obrigada. Obrigada, deputada. E aproveitando esse momento também para deixar o nosso registro, os nossos parabéns a esses grandes educadores, missionários da educação, como a senhora mesmo falou em seu pensamento. Que Deus os ilumine e os proteja sempre, porque com certeza é através da educação que teremos um futuro melhor, um país melhor, com mais dignidade e com mais felicidade.